Olá, boa tarde. Postar foto dos filhos nas redes sociais faz parte da rotina de muitas famílias. Mas quando há postagens e compartilhamentos que geram uma conta monetizada ou mesmo publicações em excesso, isso é chamado de sharing e tem chamado a atenção do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou Rafaela Vivas e a discussão em torno da prática é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Nova fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques antidemocráticos. Policiais federais cumprem 5 mandados judiciais. Supremo nega pedido de habeas corpus ao homem que tentou matar a própria advogada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E ainda, Conselho Nacional de Justiça abre nova investigação contra 2 magistrados do Ceará. Teriam violado a lei orgânica da magistratura por não ter realizado no prazo de 24 horas audiências de custódia. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que lhe sejam enviadas cópias de 2 ações penais contra o advogado Rodrigo Tacla Duran. Os processos tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, além de todos os recursos, correições parciais e demais incidentes processuais relacionados. O magistrado também manteve a determinação de que nenhuma decisão seja proferida nesses processos. O ministro Dias Toffoli vai analisar se a determinação de suspensão das ações penais não foi respeitada, mesmo durante o período em que o ministro Ricardo Lewandowski era o relator. Tacla Duran prestava serviço para a Odebrecht e é réu acusado por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A Justiça Federal autorizou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques antidemocráticos a sedes dos 3 poderes da República. Acompanhe mais detalhes com Anderson Arcoverde. Os alvos da operação são os policiais militares que deram ordem de recuo em frente à descida para o Supremo Tribunal Federal e, com isso, liberaram a passagem dos vândalos. A Justiça autorizou 4 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva contra o Major Flávio Silvestre de Alencar. Ele aparece nessa imagem de câmeras de segurança, dando a ordem para desfazer o bloqueio e liberar a passagem dos vândalos. O Major já foi preso na 5ª fase da operação, mas depois foi solto. Ele é investigado por omissão. Essa é a 12ª fase da Operação Lesa Pátria. Até agora, segundo a Polícia Federal, mais de 60 pessoas foram presas e a Justiça determinou o bloqueio de mais de 40 milhões de reais de suspeitos de financiarem os atos antidemocráticos. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais 250 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas acusadas de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com a instauração de ações penais individuais, os denunciados se tornarão réus. Nesta fase, haverá coleta de provas e depoimento de testemunhas de defesa e acusação. Só depois, o STF irá julgar se condena ou absolve os réus pelos delitos de incitação ao crime e associação criminosa. A análise foi realizada em sessão virtual extraordinária, encerrada nesta segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal negou um pedido de habeas corpus ao homem que tentou matar a própria advogada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu em janeiro do ano passado. Mais informações com Daniela Ramalho. A decisão foi do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A conversão de prisão em flagrante para preventiva foi baseada na gravidade da conduta do acusado, que além dos disparos a queima-roupa, tentou estrangular a vítima depois de ter sido desarmado por ela. A tentativa de homicídio foi em janeiro do ano passado. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o acusado entrando no escritório num shopping de Campos dos Goytacazes.
ele atira 4 vezes contra ela. O motivo seria porque ele não queria pagar os honorários de um processo de inventário e a advogada teria conseguido na justiça a reserva de bens dentro do processo para garantir o pagamento. Aqui no STF, a defesa argumentou que o homem não ofereceria risco à instrução do processo. Mas o ministro André Mendonça considerou o histórico de violência do acusado. Um dia antes da tentativa de homicídio, ele também agrediu uma ex-namorada que precisou ser atendida num pronto-socorro. O ministro destacou que em menos de 24 horas, o homem foi responsável por provocar a internação hospitalar de 2 mulheres, o que revela que ele é uma pessoa extremamente perigosa. De modo que a prisão cautelar é a medida mais adequada para a garantia da ordem pública. A 5ª Vara Federal Cível do Distrito Federal anulou a posse de Jorge Viana no cargo de presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. De acordo com a decisão, Viana terá que comprovar que fala inglês de forma fluente. As informações com Regina Souza. A decisão atende pedido do senador Flávio Bolsonaro, que acusa Jorge Viana de ter alterado o Estatuto da Apex, que exigia a fluência na língua inglesa. A juíza Diana Vanderlei determinou o afastamento de Viana do cargo caso ele não comprove a fluência na língua estrangeira em nível avançado. A magistrada deu 45 dias para que ele apresente certificado de escola autorizada a ministrar aula de inglês e ainda a declaração de 2 profissionais renomados no idioma. Segundo a juíza, Viana também poderá apresentar vídeos de palestras ou reuniões da Apex Brasil que demonstram a conversação no idioma ou o que ele achar mais oportuno para a comprovação do requisito. Você já ouviu falar em sharing? A seguir, vamos repercutir os riscos de postar informações e imagens dos filhos nas redes sociais. Os detalhes em instantes, eu volto já. No Brasil, mais de 22 milhões de crianças e adolescentes estão conectados à internet. Muitos desses perfis foram criados pelos pais, alguns apenas para exibir a rotina dos filhos, outros visando até um retorno financeiro, o que chamamos de sharing. Entenda o que significa na reportagem de Evne Araújo e Carolina Chaves. O termo sharing surgiu nos Estados Unidos em 2010 com a junção das palavras em inglês share, que significa compartilhar, e parent, paternidade. A prática que consiste em divulgar a rotina dos filhos nas redes sociais. Isso tem ficado cada vez mais comum em todo o mundo, mas não tem sido vista com bons olhos por autoridades no assunto, como especialistas em saúde e em psicologia infantil. Segundo a psicóloga Alessandra Araújo, entre os muitos problemas estão a exposição do jovem ou adolescente a uma fama indesejável e o risco de dar a eles responsabilidades de adultos antes do tempo. Entre os 7 e 8 anos até o final da adolescência é o período onde a gente estrutura a nossa personalidade. Então, se eu tenho uma infância ou uma adolescência queimada, lá no futuro, eu posso ter um adulto com quadros de ansiedade, com processos depressivos e, em casos mais graves, com transtornos de personalidade. Então, essa projeção, esse comportamento de moldar o jeitinho de colocar essa criança ali na internet, vem muito dessa projeção, sim, do que eu queria ser e eu não pude. De acordo com pesquisa realizada em 2022 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, 93% das crianças e dos adolescentes de 9 a 17 anos de idade estão conectados no país. Isso significa que a internet tem mais de 22 milhões de usuários mirins em solo brasileiro. Mas as postagens não podem ser indiscriminadas. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, é exigido o consentimento dos pais para compartilhamento de imagens de crianças de até 12 anos de idade. Tendo em vista a ampliação dos casos de pais que monetizam a exposição de crianças e adolescentes na internet, o Conselho Nacional de Justiça realizou o seminário Trabalho Infantil Artístico e o Mundo Digital,
com o objetivo de discutir e debater sobre o impacto dessa rotina no desenvolvimento dos menores de idade. Para o conselheiro Giovanni Olson, o sharing, apesar de existir há algum tempo, ainda precisa ser melhor analisado pelas autoridades brasileiras. É uma nova construção, né? O sharing, ele é um fenômeno social cujos riscos psicológicos ainda não estão dimensionados, nós não sabemos a que isso vai levar, e tem uma certa, né, como a senhora colocou, tem uma certa normalização perigosa, sem falar, obviamente, na questão da monetização das plataformas, que está por trás, seguramente, da imensa maioria desses, entre aspas, cases de sucesso do trabalho infantil artístico ou pretensamente artístico. Bom, e agora para a gente falar mais sobre esse fenômeno social, sharing, eu converso ao vivo, de forma remota, com a advogada que é especialista em direito de família e sucessões, Mariana Almeida Varela. Boa tarde, Mariana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, esse assunto chegou até o Conselho Nacional de Justiça, belíssima iniciativa do CNJ em discutir esse assunto, como bem pontuou agora no finalzinho da entrevista o conselheiro, que é um fenômeno social que vem aí tendo uma normalização perigosa, né? Então, Sharon, explica pra gente o que caracteriza essa prática. São publicações excessivas, não necessariamente só monetizadas, né, doutora? Exatamente, o sharing é bem importante que num primeiro momento a gente fale para as pessoas que não é só a divulgação de imagens e vídeos das crianças que caracterizam o sharing, mas sim a divulgação excessiva de informações pessoais das crianças, de imagens. Então, o sharing, num primeiro momento, ele chega como um fato jurídico novo no Brasil para conscientizar os pais e para limitar também a autoridade parental. O que significa isso? Que não é porque os pais detêm a guarda e são responsáveis pelos filhos que isso significa que os filhos não tenham alguns direitos fundamentais a serem resguardados. Nesse caso, o direito da personalidade. Bom, então, o direito da criança, né, que é estabelecido em uma série de estatutos, eu lembro agora do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele acaba se sobrepondo aí entre o direito dos pais nessa publicação, porque a criança ali inocente, né, naquela primeira infância, acha que está brincando, que está tudo certo, mas nós vimos na reportagem que isso pode ter um impacto emocional muito grande para frente, né? Claro que cada caso é um caso, né? Exatamente. Na verdade, no caso do sharing, a gente tem um confronto de dois direitos constitucionais: o direito dos pais de liberdade de expressão, manifestação de vontade, e o direito dos filhos de direito de personalidade, também assegurado pela Constituição Federal. E o ECA, ele traz o direito de imagem da criança para reafirmar esse direito que, na verdade, já está assegurado na Constituição Federal. Então, é para não restar dúvidas de que a criança, sim, tem direito de personalidade, direito à imagem, à privacidade. E o que configura um trabalho para esses influencers mirins? A prática ali da publicação reiterada todo dia, a criança fazendo propaganda de alguma marca ou alguma loja. Quando é que há um trabalho ali ou qual que é o limite aceitável? Então, Rafaela, isso vai começar a ser discutido agora, porque o sharing, como a gente já conversou, ele é um fato jurídico novo no Brasil. Então, a gente ainda está vivendo hoje a influência das redes sociais, as crianças sendo objeto de trabalho, na verdade, como blogueiras. Então, acredito que com o tempo, essas crianças crescendo e a gente vendo as consequências, não só jurídicas como psicológicas dessas crianças, a gente possa começar a entender melhor o que vai aparecer de consequência e responsabilidade para os pais no que concerne a isso. Doutora Mariana, então, não temos uma jurisprudência formada ainda, porque o assunto é muito novo, a gente ainda está trabalhando os primeiros julgados sobre esse assunto, né? E tivemos um do Tribunal de Justiça de São Paulo que diz respeito a um sharing envolvendo uma criança com TEA, que é o transtorno de espectro autista. Explica para a gente quais as fundamentações em linhas gerais desse caso concreto e o que ele ensina para a gente e traz uma reflexão também para os pais, né? Assim, essa jurisprudência única que nós temos aqui no Brasil, que refere o sharing,
foi uma ação de um pai que ingressou em face da mãe, porque ela havia publicado uma foto da criança e no texto, na legenda dessa foto, ela referia o diagnóstico do transtorno de espectro autista do filho. O que acontece? Nessa publicação, ela havia falado sobre a dificuldade para ela desse diagnóstico, de como foi para ela, e o pai referiu que não só ele não havia autorizado tal publicação, como também essa publicação estaria violando um direito de privacidade dessa criança, um direito de identidade. E o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, na verdade, ali não havia violação de privacidade, mas uma mãe exercendo legalmente seu direito constitucional de liberdade de expressão. É um tema bem polêmico ainda, esse julgado é de 2019. Acredito que com os estudos recentes, algumas consequências jurídicas não sabidas lá em 2019 hoje são. E então temos pouco respaldo de jurisprudência para falar acerca do tema. Falando em jurisprudência, agora com o PL das fake news em tramitação no Parlamento, Marco Civil da Internet sendo julgado um artigo aqui pelo Supremo Tribunal Federal, em breve deve se debruçar sobre esse assunto. A regulamentação das redes pode, de alguma forma, contribuir também para esse debate, para frear e a gente avançar nessa questão, no que se refere à reflexão das plataformas, à responsabilização dos pais também. Claro, isso seria muito importante, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele refere que não é responsabilidade apenas dos pais resguardarem o direito das crianças, mas sim a sociedade como um todo e ao poder público. Então, claro, as plataformas regulando e protegendo as crianças de alguma forma já ajudaria bastante. Maravilha, doutora Mariana Almeida Varela, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Fico alerta para os pais, publicações em excesso, a linha tênue, né? Entre publicar ali no dia a dia e acabar passando por essa barreira, né? Ultrapassando. Muito obrigada, viu, pelas reflexões e pela participação conosco. Muito Boa obrigada, tarde. Rafaela. Muito obrigada pela participação e atenção de todos. Boa tarde. Boa tarde. A seguir, Conselho Nacional de Justiça abre nova investigação contra 2 magistrados do Ceará. As informações em instantes, voltamos já. Hoje é dia de sessão no Conselho Nacional de Justiça e o plenário do CNJ deve analisar 19 processos. Por unanimidade, o CNJ hoje abriu nova investigação contra 2 magistrados do Ceará acusados de morosidade por não realizar audiências de custódia em 24 horas para avaliar a legalidade da prisão em flagrante. A repórter Carolina Chaves acompanhou a sessão do CNJ pela manhã. O primeiro caso foi sobre 2 magistrados do Ceará que teriam violado a lei orgânica da magistratura por não ter realizado, no prazo de 24 horas, audiências de custódia. O relator, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu pelo arquivamento do processo administrativo disciplinar, porque os magistrados teriam agido conforme resolução atual do Tribunal de Justiça do Ceará, que restringe a realização de audiência de custódia no Estado, declarando competência de algumas comarcas para conferir a legalidade da prisão. Apesar de ter determinado o arquivamento do PAD, o corregedor recomendou uma nova reclamação contra o TJ do Estado para tornar a regra sobre a competência para a realização de audiência de custódia mais clara. O corregedor determinou ainda nova investigação contra os 2 magistrados. Um deles, em 2018, deixou de analisar mais de 80 processos de prisão em flagrante em até 24 horas. E o outro não analisou 47 prisões em flagrante em tempo hábil em 2020. A decisão foi unânime. Eu estou propondo o arquivamento da reclamação, essa que está aqui, o encaminhamento de expediente ao Tribunal do Ceará para que ele adeque o procedimento nessas situações, consolidando tudo em um provimento único, e a abertura de uma nova reclamação para o exame mais aprofundado dessa conduta de Tássio e José Coutinho quanto a essas prisões
todas que foram anteriores e que não foram apreciadas. O outro processo analisado pelo plenário foi do juiz Marcos Scalércio, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Ele é acusado de assédio sexual contra 3 mulheres. A denúncia chegou ao Conselho Nacional de Justiça por meio da Ouvidoria da Mulher. Em setembro do ano passado, o CNJ abriu um processo administrativo disciplinar contra o magistrado e o afastou das funções. No processo, Scalércio é acusado de se aproveitar do cargo de juiz e de professor para abusar de aluna, de um cursinho preparatório onde dava aulas, de uma advogada e de uma servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O parecer do Ministério Público é pela aposentadoria compulsória do magistrado. Na tribuna, a defesa do juiz pediu que fosse aplicada a pena proporcional de advertência ou censura. Para o advogado, as acusações não foram provadas e não havia nenhuma relação hierárquica entre o juiz e as vítimas. Mas a relatora conselheira Salise Sanchotene rebateu e entendeu que a conduta do magistrado foi provada e a investigação seguiu o protocolo de julgamento sobre perspectiva de gênero. Afirmo que o conteúdo das mensagens, os prints, não deve servir de prova única para, por si só, formar a convicção do julgador para eventual condenação. Mas, por outro lado, em apuração de condutas com conotação sexual, que normalmente ocorrem às ocultas, a jurisprudência é firme em conferir especial relevo ao depoimento da vítima e, portanto, não há como destacar de pronto as mensagens juntadas aos autos pelo simples fato de não terem sido periciadas, pois se a fala da vítima é prestigiada, com mais razões devem ser examinados os documentos juntados que possam comprovar ou ao menos compor o conjunto de indícios da prática do ilícito. Bom, a conselheira Salise Sanchotene acompanhou o Ministério Público e votou pela aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço do magistrado. A sessão ordinária do CNJ continua agora à tarde. O Tribunal Superior Eleitoral terminou a inspeção técnica na fábrica onde estão sendo produzidas as novas urnas eletrônicas em Ilhéus, na Bahia. A repórter Carol Lasno tem as informações. A inspeção faz parte de um controle rigoroso de qualidade aplicado durante a fabricação das urnas. Além de realizar testes em laboratório, a equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação visita a fábrica onde as urnas estão sendo produzidas e verifica todo o processo de produção. O objetivo é garantir a segurança do equipamento. A urna não é um computador normal, tá? A urna é uma máquina específica, ela tem uma responsabilidade incrível de viabilizar a votação eletrônica e, mais do que isso, ela tem que funcionar por 10 anos, pelo menos. Nenhum produto eletrônico é projetado para isso, tá? Então, ela tem que ser de uma qualidade extremamente boa para você ter essa garantia. A inspeção é feita em 3 momentos. A primeira, que acaba de acontecer, tem o objetivo de analisar todo o processo de produção, além dos materiais utilizados e outros itens. A equipe do Ministério retorna em agosto, quando a produção estará a todo vapor. E a terceira verificação é feita no fim do processo, com quase todas as urnas já fabricadas. Você tem acompanhado tanto na prototipação dos testes laboratoriais, quanto nos auxilia tecnicamente na inspeção dessas características de qualidade de produção da fábrica. Eles também podem inspecionar o processo produtivo, onde os robôs colocam e soldam os componentes em Manaus, da placa-mãe que é fabricada lá, para verificar se eles estão atendendo essas normas internacionais. O projeto Justiça Itinerante do Judiciário de Alagoas atendeu a população de Palestina, no interior do estado. Quase 300 pessoas de comunidades quilombolas tiveram a chance de tirar documentos e resolver outras pendências. O repórter André Risco acompanhou essa ação. Diversos serviços gratuitos foram oferecidos para os moradores das comunidades quilombolas Vila de Santo Antônio e Santa Filomena, no município de Palestina. Temos carteira de trabalho, identidade, CPF, segunda via de registro, de nascimento.
também ofertar as ações de menor complexidade, né, de forma consensual, divórcio, retificações de registro, alvarás judiciais, enfim. Também fizeram parte da programação o ônibus do Cine Alagoas, que ofereceu cadastro de currículos e orientações sobre carteira de trabalho, e a Defensoria Pública, que realizou atendimentos com orientações jurídicas. Neste espaço foram realizados exames médicos e, bem ao lado, uma feira de cultura e artesanato, de comidas típicas e produtos da terra. O projeto Justiça Itinerante e Caravanas em Defesa da Liberdade Religiosa do Tribunal de Justiça de Alagoas é realizado em conjunto com a Coordenadoria de Direitos Humanos. É uma edição da Justiça Itinerante bem diferente das outras, né? E onde é que está a diferença? Começa pelo público, é um público específico. Uma comunidade muito carente, muito esquecida, né? E cuja presença nossa aqui é uma presença que eu tenho certeza que é muito esperada e pode fazer muito bem, não é? Porque é uma forma que a gente tem de resgatar um pouco a dívida histórica que a gente tem com esse povo, que na verdade não é esse povo, é o nosso povo, né? A Janaína aproveitou a oportunidade para atualizar os documentos de identidade e registro de nascimento. É uma oportunidade boa para a gente, porque todo canto que a pessoa vai tem que ter os documentos, é necessário. E o meu não estava valendo mais, aí eu aproveitei a oportunidade para vir tirar. De graça? De graça, muito mais melhor ainda, né? E que coisa boa, de graça, tem um gostinho especial, né? Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até amanhã, tchau, tchau.